Retomando, então, o assunto sobre tipos de sujeito, vamos fazer aqui uma breve recapitulação aí do que nós já conhecemos. Vamos analisar essas 3 orações. 3 homens caminhavam sem pressa na estrada. Então, 3 homens é o sujeito e o predicado é o restante da frase. Todos os seus amigos compreenderão sua difícil decisão. A mesma coisa, todos os seus amigos, né, é o nosso sujeito. E o restante é o predicado. Repare que eu destaquei aí, em cima dos verbos, a pergunta, né, quem? Então, a gente pergunta para o verbo, quem está praticando a ação? E o verbo vai me responder, ok? A terceira oração, na entrada do circo, um leão de madeira encantava as crianças. Olha só, viu que mudou a posição do sujeito? Independente da posição, o verbo me responde a pergunta, né? Então, quem encantava as crianças? Então, um leão de madeira é a resposta. Então, é nosso sujeito. Então, lembrando aqui, sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa e predicado é aquilo que se declara do sujeito. Também lembrando que o sujeito, ele sempre vai concordar com o verbo, tá? Em número e pessoa, ok? Visto, então, o que é ou quem é o sujeito, nós vamos começar a analisar os tipos de sujeito. O primeiro tipo é o determinado, e ele tem 3 classificações: simples, composto e oculto. O simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Como já vimos, o núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Então, vamos aqui analisar a primeira oração. Um pássaro triste piava no viveiro. Quem piava no viveiro? Um pássaro triste. Qual é a palavra mais importante do nosso sujeito? Pássaro. Apresenta só um núcleo, sujeito simples. Sujeito composto, como o próprio nome diz, vai apresentar aí 2 ou mais núcleos, ok? 2 palavras importantes. Então, aqui, olha, o medo e a raiva o dominaram. Então, quem o dominaram? Medo e raiva. São as palavras importantes aí, as principais. 2 núcleos, sujeito composto. E agora o oculto, ele vai ser indicado, tá, pelo contexto ou pela terminação verbal. Por isso a gente pode chamar ele de desinencial. O elíptico ali é porque às vezes a gente esconde para evitar a repetição. Vamos analisar a oração aqui. Viajaremos para Belo Horizonte no domingo. Você pergunta, quem vai viajar? E a resposta, pela conjugação verbal, você sabe que é nós. Nós vimos isso na nossa última aula. Então, aí são os sujeitos determinados que nós já estudamos na outra aula. Agora, vamos estudar os indeterminados. Vamos agora ao estudo do sujeito indeterminado. Como o próprio nome sugere, o sujeito indeterminado é aquele que a gente não é capaz de identificar na oração. Vamos analisar a oração destacada. Durante a noite, picharam a parede do clube. E nós perguntamos ao verbo, quem pichou a parede do clube? Pela conjugação verbal, você sabe que quem pichou foram eles. Eles picharam. Mas aqui no caso, nós não podemos dizer que aqui eles é o sujeito. Porque quem são eles? Diferente de quando a gente fala que nós pichamos. Porque aí nós, você está incluso. Mas eles, quem é eles? Então, gente, o sujeito indeterminado, quando a gente tem o verbo na terceira pessoa do plural, sem uma referência anterior, nós temos um sujeito indeterminado. Mas atenção, preste bem atenção. Quando nós temos uma referência anterior, aí a gente precisa prestar bastante atenção. Veja bem a oração abaixo. Os vândalos vieram à noite e picharam a parede do clube. Então, nós temos aqui 2 orações. Os vândalos vieram à noite. E a segunda oração, pichar a parede do clube. Então, nós temos 2 orações aqui. Temos um período composto. A oração de baixo, pichar a parede do clube, picharam, eu vou classificar como sujeito oculto, porque eu sei que os vândalos que vieram e picharam a parede. Entenderam? Eu tenho aqui, ó, os vândalos, sujeito simples,
e picharam o sujeito oculto pela referência, porque no meu período foi citado o fato ocorrido. Então, quando eu não tenho referência anterior para indicar a ação do verbo, e o meu verbo estiver na terceira pessoa do plural, aí eu tenho um sujeito indeterminado. Entenderam? Sujeito indeterminado é aquele que nós não somos capazes de identificar na oração. Uma outra maneira de percebermos que a oração possui um sujeito indeterminado é observando o pronome se em relação ao verbo. Vamos analisar essas 3 orações. Naquela época, não se discordava do governo. Aí você pergunta ao verbo, quem? Quem naquela época não discordava do governo? Tem uma resposta? Não, nós não temos. Na vida, erra-se muito, acerta-se às vezes. E aí nós perguntamos aí, olha, quem erra muito? Quem acerta às vezes? Também não temos uma resposta. A terceira oração, não se é feliz sem uma grande amizade. Então aí você pergunta, quem não é feliz sem uma grande amizade? Não tenho resposta. O pronome se, aí um pronome oblíquo, se, né, ele está sendo usado na oração, ali substituindo um nome. E ele foi colocado ali em harmonia com os verbos, justamente para fazer o papel, né, dessa pessoa. Só que nesse caso, o nosso sujeito aqui é indeterminado. Eu não tenho como determinar, né, quem discordava do governo naquela época, quem não discordava. Eu não tenho como determinar quem erra muito, quem acerta às vezes. Eu não tenho como determinar quem não é feliz sem uma grande amizade. Então, a gente precisa ver aí, prestar atenção. Quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do singular e mais o pronome ser, aí eu terei um sujeito indeterminado. Essas siglas que estão aí em azul, nós iremos estudar um pouquinho melhor elas no próximo bimestre. Nós vamos falar sobre transitividade verbal, mas agora vamos nos deter ao tipo de sujeito, ok? Vamos ao próximo slide. É importante observarmos que nem sempre, quando aparecer um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser, nós teremos uma oração com sujeito indeterminado. Tá? A gente precisa prestar atenção aqui em alguns casos. Olha só, discutiu-se o plano. Veja ali, o plano foi discutido. Tá? Então, eu tenho um sujeito simples, um sujeito determinado, o plano. E no caso, o pronome se é um pronome apassivador. Nós iremos estudar isso com calma no próximo bimestre. Agora aqui, nós vamos ver na coluna da direita, discordou-se do plano. Veja bem que nós temos depois do pronome uma preposição. E aí, se a gente for tentar fazer essa transição, esse do tem que entrar lá também nessa transição. Do plano foi discordado? Não, não tem como. Não tem, e continua sem sujeito. Do plano foi discordado? Não tem. Então, olha só. Aí, nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Aí, o se torna-se, então, uma partícula aí de indeterminação do sujeito. Tá? Então, vamos prestar atenção, quando aparecer o verbo acompanhado do pronome ser, a gente presta atenção se vai aparecer esta preposição de, do, ao, se vai aparecer alguma preposição. Se aparecer preposição, aí eu já posso dizer que eu tenho, então, um sujeito indeterminado. Mas sem a preposição, aí a gente vai ter, então, um sujeito determinado, ok? Depois nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Na nossa aula lá no Zoom, nós iremos estudar um pouco melhor. Um outro tipo de sujeito aqui é o que a gente chama, na verdade, de sujeito inexistente, ou seja,
É oração sem sujeito. Então, não vai ter sujeito, então não é um tipo de sujeito, né? É uma oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Quando que vai aparecer, gente, esse sujeito inexistente? Quando os verbos forem impessoais, aqueles que a gente não vai ter uma pessoa praticando. Quando a gente tiver também fenômenos da natureza, também indicando aqui, o que importa, na verdade, é o fato verbal em si. Então, vai ser um verbo na terceira pessoa do singular, que vai ser impessoal, e uma oração formada apenas pelo predicado, então não teremos sujeito. Choveu pouco no último mês de março. Quem choveu pouco? A chuva? Brincadeira, né? Choveu pouco, né? Então, não tem sujeito aqui, né? Choveu, choveu. Vamos aos outros exemplos. Tem uns casos mais importantes de oração sem sujeito. Referente ao verbo haver, quando ele tiver sentido de existir, de acontecer, indicando tempo transcorrido, né? Ou seja, de faz, né? Aí a gente não vai ter sujeito também. E não vai ser conjugado no plural. Ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Não havia erros no texto. Então, aí você vai falar, professora, mas o que não havia? Erros no texto. Não, aí não tem sujeito. Eu só tenho aqui predicado, tá ok? Não havia erros no texto. Já houve guerras no Brasil. Há 2 meses estive lá. Então, são verbos quando indicam, tá? Tem o sentido de existir, acontecer, indicando tempo de transcorrido, tempo transcorrido, não vamos conjugar, não vamos passar para o plural. E aí, nós não teremos também sujeito, ok? A gente só está relatando um fato. O verbo estar, fazer, né? Ser, fazer, estar, a gente vai concordar ele com o numeral, tá? E ele, quando ele tiver uma ideia de tempo ou um fenômeno natural, também nós não vamos ter sujeito. Está cedo, eu tenho sujeito? Não, não tenho sujeito. Ainda é inverno, também não tenho sujeito. Faz muito frio na Europa, olha. Eram 9h15. Chover e ventar, que são fenômenos da natureza também. Ventou muito ontem, está amanhecendo, choveu docemente, sobre a cidadezinha. Então, aqui, olha, são casos de oração sem sujeito, porque não tem ninguém praticando a ação expressa pelo verbo, nem praticando e nem sofrendo a ação expressa pelo verbo. Nós iremos praticar os exercícios os exercícios que estão no livro e vamos aí tirar as dúvidas na nossa aula no Zoom, tá? Então, volte este vídeo, assista de novo, tire as suas dúvidas, vá no seu livro, faça as atividades. Um beijo para vocês e até a próxima.